Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente tinha falado muito do sistema locomotor. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sentido da visão, ok? Então vamos começar. Só um minuto. Pronto. Sentido da visão, ok? A visão, ela é muito importante para nós, né? Porque é a partir da visão que a gente vai ter, então, a formação da imagem nos nossos olhos, tá? Então, a visão é um sentido extremamente importante, porque a gente vai ter a formação da imagem, é por ela que a gente vai ver o sentido da visão, o sentido de ver as coisas, ver as imagens, armazenar também uma forma de armazenamento de informação. O olho é composto por diversas partes e estruturas, entre elas a córnea, tá? Que é essa parte aqui do olho, que a gente também vai ver mais pra frente. Então, a córnea. O humor aquoso, que é um líquido, ok? A lente, que é a parte onde a gente vai ter a formação da imagem. O humor vítreo, que não está demonstrado aqui, eu acho que vai ter outra imagem que ele vai estar. A pupila e a retina, que é essa parte aqui que a gente vai ter a formação da imagem, ok? Além disso, temos os músculos e nervos que possibilitam a movimentação dos olhos e a transmissão de sinais ao cérebro. Então, é o seguinte, quando a gente tem a formação da imagem, essa imagem, pelo nervo óptico, ela vai chegar até o nosso cérebro, que é onde ela vai ser interpretada, tá? Então, a interpretação, a cognição da imagem que a gente vê é feita pelo nosso cérebro. Então, a visão, ela está ligada, então, ao nosso sistema nervoso, ok? Vamos lá. Chamamos de córnea, aqui a córnea, aqui, ó, essa parte bem fininha aqui, transparente. Uma camada transparente que recobre o olho na sua porção anterior. Então, uma das funções da córnea também é proteção, ok? Já a lente, que é essa aqui, é a parte do olho responsável por deixar a imagem luminosa mais nítida. É o seguinte, toda imagem para ser formada, ela precisa de luz, tá? Então, nós só enxergamos devido à luz. Quando está escuro, a gente não tem uma boa visão, a gente não enxerga exatamente pela falta de luz. Então, vai ser na lente que a gente vai ter, então, a formação dessa imagem com a presença de luz mais nítida, ok? Na porção anterior da lente, há uma membrana colorida que recebe o nome de íris, que é o que dá cor ao nosso olho, tá? Então, essa parte do nosso olho que nós temos a cor, ela é chamada de íris. Ela é responsável por controlar o tamanho da pupila, uma pequena abertura que permite a entrada de luz no globo ocular. Então, a gente tem essa parte que é colorida do olho, no meio do olho a gente tem uma parte preta. Essa parte preta é chamada de pupila. É através da pupila que a gente vai ter a entrada da luz com a imagem, ok? Banhando cristalino, nós temos a íris e a pupila a um líquido chamado de humor aquoso. O restante do olho é banhado pelo humor vítreo, que é como se fosse um líquido, tá? Que vai fazer a proteção mecânica, então, desses órgãos. Vamos para frente. Na retina estão as células sensoriais que captam a informação luminosa, captam a informação da luz. E nós temos dois tipos, os cones e os bastonetes, tá? Os cones estão relacionados com a percepção das cores. O que acontece? Deixa eu dar uma informação bem importante para vocês. Nos nossos olhos, nós enxergamos somente 3 cores. Nós temos 3 cores só de cones, que são as cores primárias. As outras cores, as cores secundárias, a gente vê a partir da junção dessas cores primárias. Então, dentro dos nossos olhos, nós temos os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis por observar as cores, então ele vai precisar de luz. Já os bastonetes, eles vão atuar em locais pouco iluminados, com ausência de luz. Então, quando está muito claro, a gente vai ter mais o uso dos cones. Quando está mais escuro, a gente vai usar, então, os bastonetes, ok? Então, no nosso olho, nós só temos as 3 cores primárias. Quando eu junto essas cores primárias, a gente vai ter a formação das demais cores, ok? Aqui a gente tem, ó, os cones,
que ficam aqui, e entre os cones a gente tem os bastonetes. Então, quando a gente vai ver uma imagem que tem muita luz e a presença de cor, a gente usa os cones. Quando a gente vai ver uma imagem com pouca luminosidade, que está meio escuro, a gente usa os bastonetes, ok? Para percebermos a mensagem luminosa e transformá-las em imagens, a luz segue alguns caminhos. Primeiramente, ela penetra no olho através da pupila, tá? Que é essa linha preta que a gente tem no olho. Depois, atravessa o humor aquoso, que é o líquido, até chegar à lente. Então, aqui na lente, tá? Aqui na lente, vai chegar então. Então, ela é projetada na retina. Então, vai entrar, ó, aqui a gente tem a árvore, né? A luz vai passar através da córnea, da íris, chega na lente. Na lente, ela vai refletir aqui atrás, ó, na nossa retina. Só que a imagem, ela vai chegar de cabeça para baixo, tá? Ela vai chegar invertida. Essa informação vai para o nosso nervo óptico, que vai chegar no nosso cérebro, e o nosso cérebro vai interpretar ela da maneira correta, tá? Então, lá na nossa retina, tudo que a gente vê chega invertido, chega de cabeça para baixo. Quem faz a conversão da imagem vai ser o nosso cérebro. Por isso que a imagem aqui, ó, da retina, ela vai para o nervo óptico e o nosso cérebro vai interpretar ela da maneira correta, ok? Doenças relacionadas à visão. Então, algumas doenças, elas vão acometer a nossa visão, né? E entre elas a gente tem as principais: a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo, o glaucoma e a catarata. A hipermetropia, ela vai caracterizar pela dificuldade de enxergar de perto. A miopia vai ser problemas relacionados a enxergar de longe, ok? O astigmatismo, ele vai dificultar a focagem, então a pessoa ela não consegue focar aqui no objeto que ela está observando, tá? Vou mostrar para vocês exemplos daqui a pouco. O glaucoma é uma condição em que há o aumento da pressão do olho, então como se fosse uma pressão alta dentro do olho, tá? Já a catarata vai caracterizar pela opacidade da lente. Então, vai criar como se fosse uma camada branca no olho, que vai dificultar a entrada da luz pela lente, da formação da imagem pela lente, ok? Vamos ver agora algumas doenças. Então, vamos ver aqui como funciona, né? Então, inicialmente, a luz atravessa a córnea. Vamos fazer aqui de novo, igual a gente fez. Bom? Então, olha só, aqui eu tenho a imagem de uma maçã, ok? Então, ela está sendo iluminada, a luz vai entrar aqui na pupila, vai chegar lá na retina e vai ser refletida. Essa imagem, ela vai chegar invertida, então vai chegar de cabeça para baixo. Então, ela vai passar pelo meu nervo óptico, que vai chegar até o meu cérebro, e meu cérebro vai interpretar a imagem real, tá? Ele vai inverter a imagem que chegou na minha retina, beleza? Então, miopia, tá? É uma anomalia da visão que consiste em um alongamento do globo ocular. Olha aqui o desenho. Aqui a gente tem um olho, ok, tá? Então, a pessoa vê, ok. Aqui a gente tem o olho de uma pessoa que tem miopia. Tá vendo que o olho dela é mais alongado? E aí, o que acontece? A imagem formada, ela vai formar antes da retina. Tá vendo que o tomatinho não tá encostando aqui, igual na primeira figura? Então, ela não tá formada, não tá refletida na retina certinho. Ela tá refletida antes. Então, essa pessoa, ela vai ter dificuldade de enxergar de longe. Então, ela vai ver essa imagem. Tá vendo que aqui tá focado na mulher e atrás ela não consegue enxergar de maneira correta? Justamente porque a imagem é formada antes da retina, ok? A correção da miopia ela é feita comumente com a utilização de lentes divergentes, que são os óculos ou lente contato. Ela fornece de um objeto impróprio, que é o objeto do infinito, uma imagem virtual do ponto remoto do olho. Então, ela vai tentar fazer a formação da imagem, fazer a correção dessa formação da imagem, ok? Vamos para a próxima. Hipermetropia é o contrário, tá?
Na hipermetropia, o defeito é o oposto à miopia, ou seja, aqui existe uma diminuição do globo ocular. Então, aqui seria como deveria ser o globo ocular, e aqui é como uma pessoa com hipermetropia tem o globo ocular. Tá vendo que é menor? Então, o que vai acontecer? A imagem vai ser formada fora da retina, depois da retina, tá? Então, essa pessoa, ela vai ter problema de enxergar de longe, ou de perto, perdão. A pessoa vai ter problema de enxergar de perto. Então, enquanto a miopia é um problema que a gente não enxerga de longe, a hipermetropia a gente não consegue enxergar de perto. Então, a pessoa que vê essa imagem, ela vê os coqueiros, vê o fundo, mas a mulher que está mais na frente, ela não consegue enxergar, beleza? A correção desse defeito é possível através da utilização de uma lente convergente. Antes era divergente, agora é convergente, que é o óculos, tá? Ou a lente de contato. Então, a lente convergente deve fornecer de um objeto real situado em um ponto próximo do olho. Uma imagem que se comporta como objeto real para o olho, dando uma imagem nítida a essa pessoa, tá? Então, aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai tentar formar essa imagem mais próxima para ter uma melhor observação do todo, ok? Vamos para a próxima. Astigmatismo consiste no fato de que as superfícies que compõem o globo ocular apresentam diferentes raios de curvatura. Então, vai ser todo tortinho, tá? Ocasionando, então, uma falta de simetria de revolução em torno do nervo óptico. A correção é feita com a utilização de lentes cilíndricas, capazes de compensar tais diferenças entre os raios de curvatura. Quem tem astigmatismo não consegue focar a imagem. Então, a pessoa ela não enxerga focado. A imagem vai ficar toda assim embaçada, vai ficar toda desfocada, porque a luz que entra, ela não vai ser focada. Então, a imagem também vai ficar toda distorcida, beleza? A pessoa que vos fala, a professora de vocês, ela tem astigmatismo e miopia. Eu não enxergo de longe e eu não formo imagem, por isso que eu uso óculos. Bom, então, essa é a nossa aulinha de hoje, tá? Bem tranquilinha. Então, vou pedir para vocês lerem a atividade. Qualquer dúvida pode me perguntar que eu estou lá no grupo. Bom, bons estudos para todos vocês e qualquer dúvida é só me procurar. É isso.